Quando já se me falou o tema, eu digo, misericórdia, Jesus. E esses dias eu estava a meditar e como esse texto, ele é rico. Como esse texto, ele traz para nós várias aprendizagens. E nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, eu venho trazer um recado de Deus dentro da palavra, porque tudo, irmão, tem que ser na palavra. A Bíblia diz que nós podemos até ouvir de tudo, mas temos que reter apenas o que é bom, amém? Examinar as Escrituras, então esse é o nosso dever, porque é através da palavra que vai vir a cura, é através da palavra que vem o conserto, é através da palavra que vem a libertação, é através da palavra que vem a salvação, é através da palavra que vem o renovo, é através da palavra que restaura, é a palavra que vai ajustar na minha e na sua vida quando nós ouvimos e guardamos no nosso coração. E o tema da campanha é a morte foi tirada. Amém? É noite de você sair daqui com a certeza de que tudo aquilo que poderia trazer morte para a tua vida não vai permanecer, porque o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele vai, aleluia, completar a boa obra a qual ele já começou. E a Bíblia diz, a nossa irmã já leu o texto, e eu vou ler só a parte, o versículo 40, 2 Reis 4, do 38 ao 41. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem relatar, irmãos, que a região de Gilgal, em Israel, estava atravessando uma grave crise, estava passando por um momento difícil, e o profeta Eliseu voltou a essa região. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava passando por lá, porque Deus, ele conhece todas as coisas, Deus, ele sabe de tudo, Deus, ele tem os olhos, irmãos, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo. E Deus sempre vai levantar alguém para, louvado seja o nome do Senhor, sinalizar aquilo que precisa ser sinalizado para que o povo escolhido dele não venha perecer. O intuito de Deus, irmão, não é que o povo dele, não é que nós venhamos perecer. O intuito de Deus não é que eu e você vivamos em miséria, em estado de desgraça, em escravidão. O plano de Deus sempre vai trazer para mim e para a tua vida uma resposta segundo a palavra dele, que diz que o Filho dele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa abundância, irmão, ela precisa estar em todas as áreas da nossa vida. A primeira área, irmãos, que eu custei a entender é a área espiritual. Se eu não tiver abundância na minha área espiritual, eu sou uma morta viva. E Deus, ele quer trazer para mim e para a tua vida uma abundância espiritual, para quando os momentos de crise se instalarem, irmão, você se levantando como profeta no lugar onde você está. E Deus, ele foi trazendo ao meu coração, foi trazendo à minha mente revelações profundas que muitas vezes eu e você não entende, e muitas vezes eu e você não quer estar em determinados lugares, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que se Ele te colocar no lugar de ruína, no lugar de desgraça, de miséria, de fome, Ele quer te colocar com um propósito. Aleluia! E Gilgal estava em um momento difícil, e Eliseu estava ali com um propósito. Diga para você mesmo nessa noite: eu estou aqui com um propósito. Quantas vezes, irmãos, olhamos
poxa, a igreja hoje estava fria, hoje só tinha 3, 4 pessoas. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer que você que precisa está aquecido pela presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque toda vez que Deus levantava um profeta, era para mudar a situação, era para trazer livramento. Toda vez que Deus enviava um anjo, era para trazer socorro, para que o povo dele não perecesse. E eu e você precisamos entender: se é que eu e você abrir o coração e entregou a vida a Jesus, a minha vida não é mais minha, mas é daquele que me chamou. E eu entendi que sou escolhida e separada para uma grande obra. Jesus é bom. E a Bíblia diz que Eliseu estava ali com um propósito. Ele estava com a escola de profetas. Imagine, irmão, que fome não é uma coisa boa não, hein? Fome, quando a fome aperta, você quer comer qualquer coisinha, você quer qualquer coisa, seja uma balinha ou um biscoitinho, você até pergunta a alguém, tem alguma coisinha aí, rapaz, a barriga arrancou. Fome é algo sério. Fome é algo muito sério. E naquele momento, ao qual Eliseu se encontrava ali com seus alunos, os discípulos, naquela escola de profeta, estava ali instalado um problema, uma situação. E a situação começa pela fome e termina, aleluia, pelo livramento de morte. E Eliseu, ele dá ordem. Quando eles estavam sentados diante de Eliseu, Eliseu diz ao moço: olha, põe a panela grande e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Eliseu estava ali com o moço, e o moço é o servente do profeta. O moço é aquele que, quando o profeta dava uma ordem, ele sempre estava disposto a servir o que o profeta determinava. Sabe o que é que eu entendo? Eu, você, somos os serventes do Senhor. E Deus está falando comigo, filha. O servente precisa estar disponível, precisa estar disposto para receber a minha ordem e sem questionar. E quantas vezes eu e você questionamos quando Deus traz uma ordem através da vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, daqueles que estão designados a nos discipular, e nós rejeitamos. E o moço representa o servente. Aleluia. A Bíblia diz que lá em Caná da Galileia, quando o vinho terminou, a mãe de Jesus, aleluia, chega para Jesus e diz a ele que o vinho terminou. E a Bíblia diz que Jesus disse: o que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O interessante é que a mãe de Jesus chega para os serventes e diz aos serventes o quê? Faça tudo que ele vos disser. Aleluia. Ou seja, faça tudo que Jesus disser e mandar do jeito que ele quer. Porque o dono da transformação estava ali. A mãe de Jesus entendia que o fato dele estar ali e dar uma ordem, o que iria acontecer ali naquele lugar ia ser milagre, prodígios, sinais e maravilhas. É o que Deus quer que eu e você entenda. Seja um servente do Senhor. Seja uma servente do Senhor. Obedeça a ordem do Pai. E a Bíblia diz que ele pede ao moço para ir lá. E então saiu um ao campo. Aleluia. E foi apanhar ervas. E essa erva que ele apanhou era uma trepadeira silvestre. Era algo que não podia estar perto de nós. Era algo que não podia. Você fica perto
na panela, visto que não as conhecia. Eu entendo o Senhor me revelando e disse: olha, filha, primeiro passo foi a crise, o profeta estava lá, eu direcionei, ninguém chegava a lugar nenhum sem que eu determinasse. Jesus estava de um lado e eu do outro. Por quê? Porque ali tinha algo da parte de Deus para ser feito. Aleluia! O segundo momento é o momento da preparação. Vai lá, pega o que eu estou te ordenando e prepara. Eu e você estamos em um momento de preparação. E é nesse momento de preparação que nós vamos ter experiências com Deus. É nesse momento de preparação que eu e você vamos errar. É nesse momento de preparação que eu e você vamos conhecer melhor o nosso Deus. É nesse momento de preparação que aquilo que era pecado, não posso pecar mais, porque agora eu estou me preparando. É nesse momento de preparação que eu e você vamos aprendendo a palavra libertadora do Senhor. É nesse momento de preparação que você vai identificar o que presta e o que não presta, o que é bom e o que não é bom. Mas interessante que esse homem, essa pessoa que foi lá no campo e pegou as ervas silvestres, ele não conhecia a erva. E fez todo aquele apanhado, irmão. Fez aquele cozinhado. Trouxe para dentro da panela aquilo que não era bom. Trouxe para dentro da panela aquilo que possivelmente causaria a morte. Trouxe para dentro da panela o veneno. E eu dizendo assim, falando com Deus, eu disse: Senhor, mas ele não sabia, era inocente, não conhecia. E Deus falava comigo: filha, eu não levo em conta o tempo da ignorância, e é por isso que eu levantei alguém para gritar naquele lugar: homem de Deus, morte na panela. Aleluia! Temos que ter cuidado, irmão, com o que queremos buscar para trazer para dentro das nossas vidas. O que é que estamos indo buscar? Muitas vezes por causa da necessidade, por causa da fome, da escassez, da dívida, do problema que se instalou, nós ficamos com os nossos olhos meio que fechados, muitas vezes cegos, dispersos, desatentos, e pegamos qualquer alimento para comer. Mas nessa noite Ele vai te ensinar a selecionar o que traz vida e jogar fora o que traz morte. Abra sua Bíblia em Josué 7. Rapidinho, abra aí, para você entender. Josué 7, verso 1 diz assim, eu vou lendo para ganhar tempo, porque o relógio ali não se converte. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Sera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filisteus. O que foi que Acã levou para o acampamento? Coisas condenadas. A capa babilônica, que não deveria levar, ele levou, escondeu, e por causa daquela coisa condenada, trouxe um grande prejuízo para o povo de Israel. A guerra que deveria ser ganha, a Bíblia diz
E nós precisamos entender, irmão, que aquela capa babilônica que representava o mundo estava dentro do arraial de Deus. E nós precisamos, irmão, nesses últimos tempos, agradar ao Senhor. O que é que importa, irmã Anne, hoje é que eu e você agrade a Ele. Como é que eu e você agradamos a Ele? Trazendo para dentro de nós o que pertence a Ele e não o que pertence ao mundo. Porque se eu trouxer o que pertence ao mundo para a minha vida, eu vou morrer espiritualmente, eu vou contaminar a casa do meu pai, eu vou contaminar as minhas amizades, eu vou contaminar a minha família, eu vou contaminar o ministério e eu vou morrer. E nós temos que ter cuidado, porque eu e você não podemos mais seguir os modelos do mundo. Acã queria um modelo babilônico, mas o modelo para o povo de Deus é Deus. Hoje o modelo para o povo de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você. O alimento foi consumido. Diz a palavra que depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, alguém comeu, pessoas comeram, chegaram a comer. Irmão, quando eu e você está com fome, a gente fica fraco. Dependendo da distância, do tempo, você soa frio. Já se domingo, estava com vontade de comer um feijão, estava quase em jejum. Eita glória! Mas depois que a gente fez a obra de papai, cheia do Espírito Santo, o alimento não era mais importante não, mas a gente comeu com alegria. Porque o Espírito já estava vivificado. O alimento, irmão, ele vivifica. E o alimento é a palavra. Mas o veneno, irmão, que eu e você ingeriu ou pode causar uma possibilidade, se eu e você não estiver atento, de ingerir esse veneno, a gente pode morrer. Mas Deus levantou essa campanha para dizer: eu estou tirando a morte, eu estou mortificando o veneno, não vai ficar nenhum veneno. E o alimento vivifica. O veneno, irmão, mata mais que a fome. Porque se você tiver um dia todo com fome, você ainda suporta. Mas se você quiser matar sua fome e comer algo envenenado, você pode morrer. E o interessante, irmãos, que me chama a atenção nesse texto, é que quando alguém que conheceu aquela erva na panela e viu que era venenosa, ele grita, e ele fala com quem? Com o homem de Deus, com o profeta. Ele grita: morte na panela, ó homem de Deus. Ó filha, o Senhor falou para mim: ó filha, será que alguém pode olhar para você e dizer assim: morte na panela, ó mulher de Deus? Será que alguém pode olhar para você e dizer: vizinho, morte na panela, homem de Deus? Aleluia! Ainda profeta, será que há, irmãos, profeta nessa terra? Claro que sim! Olha eu e você aqui, irmãos! Deus está querendo nesses últimos tempos limpar a casa dele! Ele não quer colocar ninguém para a rua, não, que ele não faz isso. Ele quer limpar. A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Eu e você, todos os dias é uma etapa. Nada é automático. Mas quando você dá um passo para frente, o Senhor se agrada e vai colocando do Espírito dele em você. E vai acreditando em você. Aí você vai dar mais um passo. Aí ele vai injetando dele em você.
ele quer destruir, ele quer nos matar, ele quer trazer morte, ele quer, irmãos, e nós precisamos alertar nesses últimos dias e correr para os braços daquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A panela era grande, porque o grupo era grande e o veneno ia matar todos em massa. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque naquele momento alguém conhecia a erva venenosa e Deus sempre para mandar um valente, um destemido. Deus vai levantar um corajoso e uma corajosa para gritar: ei, não é assim que a palavra do Senhor fala, não. Ei, irmão, está errado o que você está fazendo. Bora aqui orar para que a morte seja tirada da sua vida, porque muitos de nós vivemos dentro da igreja envenenados, mas essa noite é noite de trazer vida. Toda raiz fica querendo na árvore, toda raiz o Senhor vai dar no mais profundo da arrancar. Sabe por quê? Porque Ele me escolheu, te escolheu com propósito. A Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai estar vestido de majestade e o trono de glória, e é Ele que vai separar uns dos outros, é Ele que vai fazer separação. Do lado direito vai estar as ovelhas, do lado esquerdo vão estar os cabritos, e Ele vai dizer para aqueles que estarão do lado direito: vinde, entrai pela porta, aleluia, e tomai posse daquilo que é teu. Mas aqueles que estão do lado esquerdo, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não há mais tempo, irmãos, de ficarmos querendo trazer veneno para a nossa vida. Secularismo, sensualismo, mentiras, enganos, heresias, falsas doutrinas que alimentam o ego. É a palavra pura. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é pura, irmão. Ela não precisa de adereço, não. Você tem acesso ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor discernimento e entendimento, que Ele vai abrir e vai te revelar. Aleluia. Aquele profeta tinha autoridade. Aquele profeta tinha compromisso. Se você quer buscar conselho, irmão, não busque em qualquer lugar, não. Que você pode, o que você tem de bom pode ser envenenado. O que está de bom de você, de lindo, você pensa que Satanás não investe contra a minha e tua vida, não? A panela grande, irmão, significa a igreja do Senhor. O diabo sabe que a obra de Deus é grande, mas quando Deus se levanta do trono, Ele se levanta para dar vitória ao povo dele. Não é para deixar o povo morrer, não. E essa campanha foi para me alertar e te alertar. Não é porque você está com fome, irmão, que você vai buscar em qualquer lugar. Não é porque você está com fome que você vai viver pesca daqui, pesca dali, pesca daquela, ouve fulano, ouve ciclano, ouve mercano, e fica com sua mente turbada, fica com seu entendimento perturbado. Não, busque no Espírito Santo de Deus. Ore e diga: Senhor, eu não consigo ter discernimento, mas eu conheço o poder que o Senhor tem, o poder de transformar, e nessa hora eu te peço entendimento do Espírito, para que eu entenda a palavra a qual o Senhor revelou. Temos que ter cuidado. Não é porque, irmãos, a área da minha ou da sua vida sentimental esteja em falta, que eu vou sair correndo que nem uma maluca, pegando qualquer pessoa pela frente. Não. Deus quer que você tenha uma vida de felicidade, de alegria, de paz.
Não é porque a minha vida espiritual não está bem que eu vou sair pegando qualquer coisa e trazendo para a minha vida espiritual e achando que está bom. Deus, Ele quer que eu e você saiba, conheça a palavra, para que você não seja enganado nesses últimos tempos, porque a Bíblia diz que nesses últimos tempos viriam os falsos profetas, que enganariam até a mim e a você, que conhece a palavra, e muitos já estão sendo enganados, mas o Senhor te chamou como profeta, como profetisa do Senhor, e Ele quer se revelar para você, para que você venha falar do Evangelho dele, e não para você se deixar ser enganado. Aleluia. Interessante que o profeta disse: trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aleluia. Interessante, irmãos, que a comida não foi jogada fora, gente. Júlia, a comida não foi jogada fora. Você está entendendo por que Deus não joga fora ninguém? Deus é especialista em restaurar, em reformar, especialista em refazer a minha vida e a tua vida. O Senhor, o profeta não disse: joga tudo fora, corre, pega quem comeu, vamos levar na uva de gelo, para que dê tempo da leite, da isso e daquilo. Não, o profeta declarou, pediu a farinha, e muitas vezes eu fico pensando que aqueles homens devem ter olhado e dizendo: farinha? Como é que a farinha não podia aniquilar aquilo tudo, irmãos? Deus é poderoso. Deus está dizendo nessa noite para mim.
Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui com a palavra que está em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios 4:14, para encerrarmos essa noite. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Efésios 4:14. Deus é bom, irmãos. Ele é fiel e Ele te ama. Vamos abrir nossos olhos. Vamos abrir nossos olhos nessa noite para aquilo que Deus quer. Ele não quer que você traga mais nada que você não conheça para a sua vida. E diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias engana fraudulosamente. O alto diz aí. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem que ouviu, ouça. Já quero convidar você